Fala comigo, gente boa, bem-vindo ao Bonicast. Por aqui você encontra desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial, com pessoas de alta categoria. E no Bonicast de hoje eu recebo um nome que marcou a história jurídica de Tangará da Serra e muito, mas muito além das nossas fronteiras. Esse ícone passou por mais de 600 júris, com mais de 80% de vitória, uma carreira extraordinária que marcou o Brasil e a história da advocacia do direito criminal. Ele também foi presidente da OAB, tanto em Tangará quanto fora de Tangará, no estado, na federação. É um homem que tem um resultado extraordinário em sua carreira e vai contribuir muito aqui conosco. Foram mais de 45 anos de carreira, de história no direito. Além disso, um esportista fanático do Grêmio, torcedor do Grêmio de Porto Alegre, com uma história bacana também no esporte, foi goleiro. Ele vai falar sobre isso e muito mais. Eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Walter Locatelli. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, agradeço pelo convite, e é um prazer falar com o seu seleto grupo de participantes. Que honra, a alegria é nossa ter alguém da sua categoria. Apaixonado no Grêmio, o Grêmio vai cair esse ano? Não cai. Não, o Grêmio não vai cair, eu posso te garantir isso, confio no Grêmio e dá-lhe Grêmio. Agora tem o Santos, cuidado. Não posso garantir como o senhor, né? Eita, ô Neymar, ajuda nós aí, Neymar. Doutor, me conta aquela questão do cônsul do Grêmio em Tangará da Serra. O senhor é cônsul do Grêmio, assim que Exatamente, já fui conselheiro do Grêmio também. Como te falei, como todos sabem, eu joguei futebol no Campeonato Gaúcho, mas na segunda divisão, né? E entre os torcedores que nós tínhamos, era o saudoso Fábio Koff, que era juiz de direito na cidade. Então a gente construiu uma boa amizade. E depois eu vim para o Mato Grosso, ele seguiu a carreira dele, se aposentou, foi presidente do Grêmio em Porto Alegre. E uma das visitas que eu fiz a ele em Porto Alegre, ele tomando lá um chimarrão, né, porque hoje tomamos chimarrão, não o café, e ele falou, tem cônsul na tua cidade? Acredito que não. Chamou o presidente lá do consulado, no meu locatério já se deu lá cônsul. E também ele me indicou para a gestão seguinte, fazer parte do conselho, fiz parte e continuo. Eu acho que o futebol, o esporte é vida. Sim. E é o maior veículo para fazer amizade. Nós construímos uma boa amizade na academia, você torcendo para o Santos, pelo Grêmio. Então, somos um exemplo vivo do que eu estou dizendo. Sim. E assim, sou um apaixonado da camisa, né? Verdade. Daquela camisa do Grêmio, azul, preto e branco, aquela... Aonde eu viajo, visto a camisa, e tu sempre encontro alguém que vem conversar comigo. Por causa da camisa, senão eu passaria despercebido como qualquer outra pessoa. Então, como eu falo, é um veículo de construir amigos. Sim, com certeza. Um abraço, inclusive, a todos os gremistas aqui de Tangará da Serra e todos os nossos ouvintes que torcem aí para o Grêmio de Porto Alegre. E a princípio agora torcer para que o teu Santos também não caia, né, pastor? Doutor, eu estou otimista, né? Eu acho que vai dar para se salvar. Não por competência, porque o Santos provou para nós nesse ano mais uma vez, porque foi assim no ano da queda, que toda vez que dependeu única e exclusivamente dele, não deu certo. Os confrontos diretos que tivemos com Vitória, Fortaleza, dentro de casa, nós não conseguimos fazer... Infelizmente, nós chegamos a mesma coisa. Não conseguimos fazer o dever de casa. Vai para incompetência maior do que a nossa, dos outros, do que então, nossos méritos. Eu acredito que o pessoal ali que está junto com eles ali está incompetente igual. Então, por incompetência, talvez a gente se salva, vencer o Palmeiras aí agora... Também a gente se salva e pega um embalozinho aí. Espero que hoje à noite o tabu de 18 anos que o Vasco não ganha do Grêmio em Porto Alegre não seja quebrado, porque tabu existe para quebrar e vem o medo, né? Mas vamos lá, doutor. 45 anos na área criminal. Quero começar nosso papo aqui falando sobre a sua trajetória na advocacia criminal. O que o senhor diria que mais mudou no direito penal desde que o senhor começou? O direito penal ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico. Até mesmo porque o direito não é uma ciência exata, igual a matemática, 2 mais 2 é 4, ninguém muda. O direito é uma questão de interpretação. E nossas leis, ela é feita pelos costumes, né?
E então ela foi, com o decorrer do tempo, ela mudou bastante. Ela mudou as interpretações das leis, as próprias jurisprudências, entendimento dos nossos tribunais, ou seja, ela vai evoluindo conforme o tempo também. E hoje eu posso te dizer que as leis assim estão bem mais severas, né? Bem diferentes do que já foram, e é também mais complexo hoje você estudar, você fazer o direito e fazer uma advocacia bastante forte, intensa, do que era na época. Eu não tenho um conhecimento vasto nessa área, eu confesso, mas eu já ouvi dizer, assim, algumas pessoas falar a respeito sobre reavaliar o Código Penal e etc. Isso é algo que realmente é flácido no nosso direito, precisa de uma reavaliação, ou como o senhor mencionou agora há pouco, que é algo, como o senhor disse, severo? O direito não é uma ciência exata, né? Então ela vai, de questão interpretando, as interpretações vão mudando e vão alterando as nossas leis. Veja bem, o pastor, os nossos legisladores, eles tentam assim resolver tudo alterando a lei. Nós temos agora um exemplo prático que está existindo nesse momento, a lei da anti-facções criminosas. Não adianta você fazer leis, não adianta. Você tem que, em primeiro lugar, educação melhorar. Aí nós não temos uma educação. E se você analisar, infelizmente, as pessoas que se envolvem no crime são pessoas assim que não têm uma cultura maior. Falta de ensino. Eu vi uma vez um cientista falando, em vez de você construir um presídio, construir 2 colégios que o resultado será mais positivo. Então não adianta nosso legislador, porque você assim deixar as leis mais severas. Agora estão querendo colocar o faccionado ali vai ser taxado como terrorista. Isso não muda nada. A alteração não muda nada. Você tem que dar condições de trabalho para nossas autoridades, porque a obrigação de dar a segurança é do Estado. Sim. E o Estado, infelizmente, não cumpre com essa missão. E aí que vem acontecendo as coisas. Hoje, apesar que hoje, sem dúvida alguma, até mesmo para você identificar a autoria de um crime, que você usando da tecnologia, câmeras, né? E mesmo as técnicas até mesmo hoje a reconhecimento facial, né? A própria inteligência artificial hoje já está trabalhando em cima disso. Então é totalmente tudo diferente. Agora, o que nós precisamos mudar não adianta fazer lei, mas dar condições para que essas leis sejam aplicadas. Uau! Foram mais de 600 júris. O que diferencia um advogado criminalista comum de um advogado capaz de sustentar tantas vitórias como esse que está na minha frente? Bom, me desculpe, foi um pouco menos de 600. Não chegou até. Tá. Mas veja bem, o pastor, o direito, ele abre um leque, né? E todo nós seres humanos tem uma determinada tendência. Eu gosto da área de família, eu gosto da área agrária, eu gosto da área tributária, eu gosto da área penal. Então, em primeiro lugar, você tem que te moldar ao que você faz. E mais, dedicação. E, acima de tudo, essa é indispensável, é o que vai te encaminhar para o sucesso, chama-se uma palavra mágica, humildade. Você sempre ser humilde. Mas eu consegui esse sucesso nesse júri, mas eu vou ter que me preparar melhor. Nunca te convença você mesmo que você é o melhor. Sempre trabalhe, você sempre tem algo para corrigir. Por melhor que você conseguiu hoje, mas se você te esforçar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, amanhã tu vai conseguir um pouco melhor. E assim tu vai conseguindo passo, vai chegar no sucesso. Uau! Você pegou essa chave aí, gente boa. É uma chave de nada mais, nada menos, um homem de 45 anos de carreira, mais de 45 anos de carreira. Desses 39, eu fiz 45 anos de carreira em janeiro deste ano e desses 39 em Tangará da Serra. Uau! Essa chave é poderosa. Dedicação mais humildade. A humildade, falando nesse termo, falando nessa chave, é o nosso maior patrimônio. Muito bom. A humildade.
Muito bom. Sem dúvida alguma. E não se convencer, né? Essa é uma chave Não, tu poderosa. nunca pode. No momento que você te convence, você te acomoda. E no momento que você te acomoda, porque as coisas evoluem. Sim. A dinâmica, você tem que acompanhar, estudar, como pensar, e sempre eu preciso melhorar. Nunca ter estaciona, não. Não faça isso. Uau. E doutor, como que esse desejo de ser um advogado criminal aconteceu com o senhor? Tem uma história interessante aqui, pastor, até um pouco... veja bem, eu era seminarista, né? Estava no seminário, entrei no seminário com 11 anos, fiquei 2 anos e meio no seminário, tive um problema de visão, precisei parar um período de estudar. E a minha intenção era voltar no seminário. Eu gostava da vida de seminarista. E durante o tratamento, foi um tratamento longo, de quase que 6 anos, eu sempre falava, eu quero melhorar, vou voltar para o seminário. E nesse interim, o papai vendeu a fazenda de Passo Fundo, foi estabelecer no extremo de Santa Catarina, e eu fiquei morando em Passo Fundo, na casa de um tio meu. E lá eu fui engraxado, fui vendedor de banana, fui garçom, tudo foi isso que eu já fiz na minha vida. E nunca tirei isso do meu currículo, graças a Deus. E aos domingos a gente ia ao cinema. E dentro dos filmes, que eu não lembro o nome, tinha um julgamento pelo Tribunal do Júri. E foi o Amor à Primeira Vista. Eu vou ser advogado criminalista. E eu lembro que aquele advogado assim, que se dedicava, aquele advogado assim, que tinha uma oratória, que gesticulava, que fazia, desfazia. E eu acho que ele deu um pouquinho das coisas dele, assim, principalmente no gesto, porque às vezes tu fala mais com as mãos do que com a boca. E ninguém mais conseguiu me convencer. Papai e mamãe tentaram. O próprio o oftalmologista que me tratava na época, o saudoso doutor Jovino, também tentou. Não, vou ser você. E papai e mamãe... Desculpa. Eu lembro, depois que eles assistiram meu primeiro júri, eles falaram, me abraçaram, meu filho, você tinha razão de escolher essa profissão. Se orgulharam de mim depois. Desculpa. Tranquilo. Fortíssimo. São lembranças que moram eternamente no coração da gente, né, Boni? São família. Sim. Família e amigos são nossos patrimônios eternos. Com certeza. E conta para nós, doutor, o caso do tiro que o senhor deu no tribunal. Como que foi isso? Que tiro foi esse? Não, foi tiro de peixinho, na verdade. Já vamos deixar claro aí para dizer isso, não, por que ele não está preso? Não, é aquilo que eu vi no filme, e que também o advogado usou, né? Além de uma grande oratória também, ele pulava, ele fazia isso e aquilo. E o meu professor de Direito Penal, Luiz Luigi, um italiano naturalizado brasileiro, eu tinha assistido alguns júris também, ele simulava determinadas coisas, batia, gritava, desafiava promotor, desafiava processo, desafiava a prova, aquela história toda. E eu sempre entendi, e ali pelo que ele nos ensinou desde os bancos acadêmicos, o promotor às vezes tem que se colocar na posição do réu para ver se realmente ele ia realmente pedir a condenação ou a absolvição. Porque tem promotores de justiça que entendem que eles têm que condenar. Não, promotor, com o próprio nome diz, é de justiça. Se ele se convence que não deve ser condenado, que pensa a absolvição. Né? E nós tínhamos aqui um promotor que ele dizia negócio de ameaças, as coisas, a pessoa nunca podia levar a sério as ameaças. E eu tinha dito assim, um júri dele, mas para lá, mas quem ameaça é porque realmente tem uma vontade de fazer. E o ameaçado, ele vai virar de uma forma assim, ele vai ficar emocionalmente abalado. Qualquer movimento diferente para ele é um ataque, né? Ele vai ficar sobressaltado de tudo. E eu disse, vou colocar esse promotor no lugar realmente de um ameaçado.
E a arma do crime fica junto com o processo, né? E era um revólver 38. Eu fui, tirei o projétil, carreguei de pólvora preta, soquei bem, que me dá um estouro maior, né? Um tiro mais forte, coloquei uma cerezinha e coloquei no bolso. E no Tribunal do Júri sempre o Ministério Público fala primeiro. E os juízes falam, tem até 1h30, dá intervalo, os jurados vão descansar. Eu consegui pegar a arma por debaixo da bag, fui ao banheiro e coloquei o projétil e larguei a arma ali. Disse, bom, se o promotor quer ir na minha, e eu comuniquei primeiro, porque sempre no júri tem os policiais que estão ali dando segurança, olha, talvez eu vou dar um tiro de festinha ali, então não reage, por favor. Se acalme. E lá numa altura do júri, tu sempre deixa isso para a parte final, para a réplica, quando o promotor não volta mais, né? Então você é o último a falar, tem essas pequenas vantagens. Peguei e comecei a falar que toda pessoa ameaçada, tudo para ele era sobre assalto, tudo estaria se concretizando aquela ameaça. E fazia aquele exemplo. Pessoa que tem medo de passar por um cemitério, tem gente que não passa cemitério à noite de jeito nenhum. Aí por motivo tem que passar, uma coruja sai de lá e vem direto. Ele não vai dizer que é uma coruja, ele vai reagir, ele vai pular, vai correr, vai atirar, vai fazer qualquer coisa pensando que está sendo atacado realmente. Assim, a pessoa que é ameaçada. Eu peguei a arma na mão e comecei a falar doutor, eu estou posando com uma arma. E começo ali a ameaçar que vou lhe atirar. Claro que você vai ficar com medo, principalmente se ela apontar essa arma. Doutor, quem ameaça não atira, digo eu ameaço e eu atiro. E veio e atirei. E, lógico, houve inicialmente um susto, né, de todos. O plenário do júri na época era na Câmara de Vereadores, na Rua 26, né, na Câmara de Vereadores. E estava lotado. Né? Então, todo mundo aquele sobressalto. Olha, o único que não se jogou debaixo da mesa foi o juiz. Quero acreditar que os policiais comunicaram com ele. E todos os outros foram. Eu ainda peguei um copo de água, cheguei lá, o senhor não está bem, quer tomar uma água? Quer dizer, para dar aquele, né? E, lógico, o juiz suspendeu o júri, depois me chamou a atenção. Mas aquilo estava dentro E aí, o que a gente faz? Voltei para a tribuna, me faltava ainda poucos minutos, menos de 15 minutos, então eu comecei a mostrar para o juiz. A reação da pessoa, realmente, quando é ameaçada, que você fica de sobressalto, principalmente se ele vê com qualquer movimento. Ele sabia que não, lógico que não era um tiro de verdade, é fechinho. Os seus que ele levou, se jogou, tudo se jogado, a gente jogou debaixo da mesa, os jurados do escrivão. Hoje, doutor Eliseu. Doutor Elias, uma pessoa espetacular, hoje o nosso colega. E aí os jurados começam a sentir que realmente, e o promotor também sendo na carne, que não, você, no momento que você julgar a ameaçado, você vai ter uma reação. Então eu sempre preparei essas coisas assim para tentar colocar o promotor no lugar do réu para ele sentir. E os jurados, principalmente, entenderem a reação da pessoa que ali eu vi uma situação idêntica que o réu conviveu e teve a reação. Fantástico, fantástico. E aí fica para nós, pessoal, principalmente se você está ouvindo e quer ser um advogado, não só da área criminal, né, que quebrar paradigmas é o que faz a gente se destacar. É claro, com consciência, né, com sabedoria, sem dúvida alguma, com discernimento, mas se não for assim, vai ser mais do mesmo. E aí não tem como se destacar, né? E olha a virada de chave que o senhor conseguiu fazer ali naquele júri, né? Com certeza ganhou. Sim, foi absolver, com certeza. Então pega essa chave. E, doutor, como que o senhor se prepara emocionalmente para defender alguém em um tribunal? É muito desgastante. Desde o momento que o cliente chega no escritório, porque veja bem, o primeiro contato que o réu tem é com o advogado. Então ele chega lá, doutor, vim aqui te contratar para me defender crime de homicídio. Aí você pensa, puxa, homicídio qualificado, 12 a 30 anos de prisão. E ele está assinando a procuração para você defender. Depois da vida, nosso maior patrimônio é a liberdade. Quer dizer, parte da vida dele
da vida dele está colocando nas mãos da gente. Então, a partir daí nasce uma responsabilidade gigantesca para o advogado. E eu te afirmo que a mesma sensação que eu senti nos primeiros júris, eu senti nos últimos júris que eu fiz. E, aliás, eu tenho mais um júri ainda para fazer, já tem noite que eu fico pensando como é que eu vou fazer nesse júri. Então, a preparação, em primeiro lugar, você tem que conhecer o processo. Você tem que analisar profundamente toda a prova do processo, principalmente a prova pericial que tem ali. O mapa cadavérico, o lado da necrópsia, as diligências feitas, o que dizem as testemunhas, o que dizem a testemunha de defesa, o que dizem a testemunha da acusação. E eu tenho assim, um costume, nesse momento, ter reflexão. Eu tomo na água, na piscina, na banheira em casa, na beira dos rios, nas minhas pescarias. E a água me dá esse dom de me tranquilizar e me facilita com isso meu raciocínio. E aí eu faço todas as minhas anotações e até hoje eu sempre levo, no primeiro ou último júri, já levo lá todo certinho o roteiro de como seguir ali. Agora, não é fácil. Até a minha secretária, que já está há longos anos comigo, secretário de escritório também, a minha assessora, desde a doutora Josa, 20 anos comigo, a doutora Mara em casa, quase 15 anos. E às vezes eles me imitam. Como é que eu estou em vésperas de júri? E me que eu saio correndo, ansioso e querendo todas as coisas logo. Então, tu começa a sentir o peso da responsabilidade. E aí, então, tu vem a tua consciência que eu preciso entregar o melhor de mim. Eu sempre falo, o advogado não tem como fazer milagre, né? Não tem, é o caso, não tem lá como defender. Mas é importante você sair do tribunal do júri, terminou independentemente do resultado, eu estou com a minha consciência tranquila. Esse é o melhor resultado que tem para o advogado, não só criminalista, em qualquer profissão. Sim, a sensação do dever cumprido com honestidade. Eu falo muito, doutor, para as empresas, e tanto para dono de negócio, líderes, gestores, né, em cargos maiores, quanto também para o pessoal ali no operacional. Seja em qual função for, nem sempre vai ser possível ganhar. Sim. Agora, é diferente quando a gente perde e a gente sabe que nós perdemos porque o outro foi realmente melhor do que a gente em alguma situação, porque nós demos o nosso melhor. É diferente quando você perde e vem embora falando assim, poxa, eu fui relaxado, se eu tivesse me dedicado um pouco mais aqui, se eu tivesse estudado um pouco mais ali, se eu tivesse atentado àquela intuição que eu tive de ter ido mais a fundo em tal coisa e tal. E aí, como eu não fiz, eu perdi essa oportunidade de emprego, eu perdi essa entrevista, eu perdi esse processo. Então, se dedicar e realmente ter um profissionalismo ali em fazer o seu melhor, vai livrar a tua consciência em qualquer resultado. Sem dúvida alguma. E esse é o melhor resultado de estar em qualquer situação. Por exemplo, estou vendo aqui, com licença, você veio preparado. Sim. Você te preparou com a entrevista. Sim. Você conversou preliminarmente comigo, você sabe mais ou menos, você veio com um roteiro. Sim. Quer dizer, você te dedicou. Sim. A esse trabalho que para ti é rotineiro. Sim. Agora você vai defender vidas. E veja bem, o advogado da defesa ele já entra no tribunal do júri, no processo de crime, já perdido. Né? Já sabe que tu está defendendo uma pessoa que cometeu um crime. Eu sempre digo, nós não defendemos o crime, nós defendemos os direitos do réu, do acusado. E os direitos dele estão na nossa legislação, e a nossa legislação é o nosso limite. Então, tudo que nós precisamos também ter essa consciência. Né? Agora, ter um conhecimento profundo do processo e ter um conhecimento, principalmente da prova técnica, prova de testemunho, é importantíssimo para você no tribunal do júri. Porque ali tem tudo, tem muitas coisas que, de repente, por uma razão ou outra, tu tem que mudar a situação. Porque o promotor vem com uma acusação diferente, porque, de repente, uma testemunha, porque lá tudo acontece de novo, falou coisas diferentes. Então, além de você preparar, para você falar, até, quando é um réu, até 2h30, 1h30, depois mais 1 hora, tem que imaginar. Eu sempre faço esse trabalho, eu me coloco,
se eu fosse promotor, o que que eu falaria? Sim. Como é que eu me prepararia, como é que eu faria essa acusação? E aí tu te prepara também para contrapor. E olha, a gente não tem muito errado, assim, porque está tudo no processo, está tudo ali. Então, olha, tem isso a favor dele, tem isso e tal. Ele vai ver assim, eu preciso ir aqui. Então, mas não é um jogo fácil. de xadrez. Você Ele tem é que desgastante. prever os seus passos Ele e é os passos do outro, né? Ele é desgastante, tu perde a vontade, principalmente nos últimos 3 dias, tu não dorme direito, você não te alimenta bem, vive naquela tensão. E engraçado que os primeiros minutos ainda você dá uma gaguejadinha, com toda essa experiência, nos últimos juros que eu fiz, dá um friozinho na barriga, mas depois de 5 minutos as coisas vão se acomodando e vão fluindo normalmente. Que top, doutor. Um detalhe aqui, uma curiosidade. O senhor disse que quando vai se preparar, às vezes vai até para pescaria, né? Já perdeu peixe pensando em processo? O peixe mordeu a isca que eu estou pensando que eu vou falar. Olha, eu vou dizer uma coisa, que você, a pescaria ali e tal, é uma, digamos assim, seria um instrumento ali da coisa, mas a atenção mesmo você fica... E eu levo comigo um caderninho e faço para fazer algumas anotações. Sim. Faço isso, sim. Não é só na pescaria, só no rio, na piscina, na banheira, embaixo do chuveiro também. Sim. Eu tenho essa coisa com água. A água me dando paz e parece que eleva a capacidade de raciocínio. Sim, e isso é bacana, né? Isso é performance, pessoal. Você saber o que eleva a tua performance, né? Dentro daquilo que é teu segmento, que vai ajudar você a tomar a sua melhor decisão. Então tem hora que você está sob pressão, às vezes vai ser necessário você sair daquele escritório, sair daquele ambiente, né, doutor? E procurar outros lugares que vai te arejar os pensamentos. Exatamente, já vi muitas vezes isso, começa a fazer o trabalho, puxa, que não está dando certo. Começa a dizer, não está legal. Não, vamos parar, vamos descansar. Vamos lá para casa, vamos para banheiro, vamos fazer alguma coisa diferente, refresca, tal, recomeça tudo de novo e as coisas fluem melhor. Quer dizer, enquanto tu está tenso, a capacidade do teu raciocínio diminui. O que o senhor enxerga que é um erro, se não é o maior, é grave para um advogado criminalista? O que é um erro gravíssimo para um advogado criminalista? Pensar que sabe tudo. Olha, e pensar que ele sabe tudo. Porque o nosso direito, como eu estava falando, é uma questão de interpretação. Eu sempre falo, por exemplo, jurisprudência. O que é a jurisprudência? São as decisões dos nossos tribunais de primeira, de segunda, de terceira instância. Lá tu vai achar para todos os gostos. Então tu não pode, mas eu achei uma decisão do tribunal tal que está aqui. Não, mas tu vai achar tantas outras ali. Então você vai te acomodar, você vai dizer, não, isso aqui. Então aquele que assim não se aprofunda na situação. O direito, o penal principalmente, por mais fácil que ele aparenta ser, ele sempre merece o tratamento igual a qualquer um outro. Você a estudar com profundeza, analisar, fazer vários estudos. Eu lembro uma vez, na época ainda vinham os vendedores de livros no escritório, tinha o seu Moisés, que era um goiano. Ele chegava e disse, Locatelli, o primeiro que estou visitando aqui é você. Eu comprava muitos livros, porque eu estou estudando na internet. Mas se você ter um bom livro, nunca abandone um bom livro, nunca faça isso. E se você começar a analisar, e aí que está a preparação, que o fato não pode te acomodar, se você pegar 3, 4 autores, a mesma situação, cada um tem uma interpretação. Né? E aí ele chegou, eu estava com 4 livros abertos, fazendo um trabalho. Se você me dá licença, vou tirar uma foto tua, para mim conversar, quando vou conversar com advogados novos, eu vou dizer, eu acho que tudo na internet, vamos usar o local, tem toda a experiência que ele tem, ele está com 4 livros na frente dele estudando. E isso é muito importante, porque, veja bem, eu sempre falo para os meus clientes, doutor, isso aqui, o que tu acha, vou ganhar ou não vou ganhar? Então, explica essa história, que o direito não é a ciência exata. Nós temos exemplos, por exemplo, nossos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, STF, são lá 5 ministros que julgam na corte maior da nossa justiça, nosso STF. Pela lógica, devia sempre dar unanimidade, porque estamos julgando a mesma causa, as mesmas provas, tudo igual, mas nem sempre dá unanimidade.
Então, às vezes, você precisa até entender, mas aquela turma do tribunal entende de uma forma, existe isso. E lá no outro entende coisas diferentes. Então, tu nunca pode te acomodar. Você tem que estudar profundamente e analisar, e hoje tu encontra na internet, você encontra nos livros, você encontra, né? Mas qual é o entendimento ali? Então, não é só na área criminal, qualquer área, você tem que fazer essa dedicação no estudo. Não é eu vou pegar, vou fazer. Já teve colegas que me disseram, você que é experiente, tu não estuda mais para o tribunal, para o júri. Eu disse, não, eu estudo muito, cada vez eu estudo mais. Porque cada caso é um caso. Né? Tem aqueles detalhes, isso faz a diferença e tal. Então é você te acomodar, achou que a causa está ganha, achou que está tudo fácil, não, isso aqui eu vou tirar dele, isso aqui e tal, e pode haver uma surpresa lá na frente. Então, dedicação, compreensão total do processo, e não é apenas só isso do processo, vai buscar o que a doutrina fala, que a jurisprudência pega, e não adianta, eu já achei uma que está se moldando o meu caso, basta. Não, vai buscar outra que tiver ao contrário. Por que é ao contrário? Então tem que fazer isso, posso fazer aquilo. É uma dedicação total, assim, uma pesquisa, cada caso, tu tem que fazer, sem caso contrário, tu te acomodou. Tem chance de não ter... Pelo que o senhor está dizendo, eu estou entendendo que tem que ter várias visões sobre aquelas soluções, ali, aqueles argumentos que você vai dar. Exatamente por isso que o que eu falei, pastor, que o direito não é a ciência exata, né? Então, e nós temos interpretações muito diferentes. Se você analisar nossos tribunais mesmo, entre eles mesmo, entre ministros, discute muitas vezes. Olha, recentemente julgados ali, que estão tomando a atenção do Brasil, teve um desembargador que levou o ministro 13 horas para ler o voto dele, e discordou de todos eles, demonstrando totalmente diferente do que todos os outros pensavam. Agora, tu já pensou, para você elaborar um ministro, um voto para leitura 13 horas, está certo que ele tem um grande grupo de assessores, né? Mas quanto tempo demandou isso de estudo? Isso é um exemplo a ser seguido. Estuda, que sempre tu vai encontrar algo interessante para ti. Uau, pega essa chave aí, gente. E além do julgamento do tiro, né, que marcou muita gente, inclusive o senhor, teve algum outro julgamento que marcou o senhor profundamente e por quê? Olha, eu tive um caso que até hoje o réu foi condenado. E se tu me pedisse, teve algum caso injustamente, eu vou preservar o nome da pessoa, mas Tangará todos sabem. E eu estou convencido que houve um erro muito grande e houve um esforço que transparecia dentro do processo para a condenação dessa pessoa. Tinha mais duas pessoas envolvidas nesse crime, e esse meu cliente que eu defendi, eu peguei passo a passo. O que tu fez nesse dia? Você acordou e o que mais tu fez? Até a hora que você voltou a dormir. Eu acordei, tomei café, passei na casa do fulano, anotei que fulano. Trabalhei e tal. Onde é que tu trabalhou? Anotei. Tá. Passo a passo fui anotando e fui buscar essas provas, passo a passo. E ele, da tarde, ele conversou com uma namoradinha. Ele ligou, ela ligou, depois ele ligou, tiveram 4 ligações, eles saíram, foram para um hotel, houve uma reconciliação, e eu pedi a quebra de sigilo telefônico deles, e juntei a todas as ligações, inclusive o ticket do hora que saíram, a hora que voltaram, e houve umas colocações, um movimento na imprensa, ali para uma condenação daquela pessoa como se fossem, posso estar enganado, mas parece que acobertando o verdadeiro criminoso. Se tu me disser, tu teve um cliente que foi condenado injustamente, eu tive sim, e eu lamento até hoje, é uma pessoa que superou, isso já faz tempo, cumpriu a pena, hoje é um empresário da cidade, muito respeitado. E a sociedade reconhece que ele foi condenado inocentemente. Uau. Infelizmente, eu levo isso comigo. Isso me marcou bastante, entristeceu, e aquela história que eu te falei antes. E a família também entendeu. Eu saí do Tribunal do Júri arrasado,
mas com a sensação da consciência de dever cumprido. Sim. Porque eu demonstrei tudo. Sim. Tudo ali. Sim. Até testemunhas que que supostamente teria confessado o crime, que o morador de Sapezal, um fazendeiro, não, essa pessoa, ele jantou lá no refeitório da fazenda essa noite, foi para o alojamento, no outro dia, 6 horas, ele estava tomando café e trabalhou. Entendeu? E foi umas coisas que, sabe, não tem explicação. E eu trago esse sentimento comigo. E, infelizmente, na justiça nós temos isto. Certo, doutor. Sobre ética, fé e o propósito na carreira, doutor, o que tem a ver o seu êxito profissional com a galinha viva? Olha, até uma pergunta que tira o riso eu mesmo, né? Tu já mais ou menos conhece a história. Existiu essa história e que acabou envolvendo tudo isso que você fala. E eu já contei, aliás, eu nunca deixei de contar isto. Nunca deixei. E eu até falo para os jovens colegas, nunca desprezem um presentinho qualquer. Que, principalmente quando a pessoa, aquilo é insignificante para ti, mas representou tudo para aquela pessoa. Quer dizer, ele tirou de dentro do coração para ti. Quando eu logo cheguei em Tangará, o fórum era na frente do escritório, que mantém até hoje, onde está o CISC hoje. E eu estava lá e o juiz me chamou, doutor Locatelli, me fala que você é criminalista e eu preciso nomear um advogado para fazer uma defesa. Só que é bem complexa e é o primeiro júri que tu vais fazer. Leva o processo, dá uma estudada, depois você me diz se tu te anima ou não. Na época não tinha defensoria pública. E eu sempre gostei de ser desafiado profissionalmente, né? Eu acho que é importante você enfrentar esses desafios profissionais né? E levei o processo, eu estudei. Era um caso que envolvia a coação do patrão dessa pessoa, né, do empregador, no empregado dele, que ele colocou uma situação que realmente, né, ele acabou acreditando que se ele não fosse lá a matar a pessoa que ele indicava, que tinha um conflito, e aqui vou respeitar os nomes, questão de respeito às famílias, às pessoas, e até que ele acabou acreditando, eu vou lá, o cara vai me matar. E eu ainda dei uma cachaça para ele se entusiasmou, foi lá e cometeu o crime. E quando o processo já estava pronto para ser levado a julgamento, e o advogado até então nomeado desistiu, não falou, alegou que não conhecia, não tinha feito o júri na tribuna, que é bem diferente, e desistiu. E eu disse, pô, eu vou aceitar esse desafio. E estudei, e quando eu estava nos meus estudos, chegou a mãe do Ramos no escritório, uma senhora muito simples, uma senhora já idosa. Doutor, uma mineira, calma, se o senhor tirar o meu filho de lá, eu vou lhe dar um presente. Aí ela pediu para ela sentar, expliquei para ela como era a situação, ele estava preso há quase 2 anos, ele podia pegar até 30 anos de prisão. Disse, olha, se eu conseguir pé próximo, porque ele foi lá, ele deu 6 tiros nas costas do cara, né? Mas estava com aquela coação dentro dele, né? E aí, mais 2 meses, ele sai para uma progressão de pena, né? É aquilo que eu te falei, quando tu vê que não consegue absolver, tu tenta minimizar a situação, que já não deixa de ser um bom resultado também, né? E eu vi aquele estudo, e isso aqui, e falei, expliquei tudo para ela, e falei comigo, eu vou sustentar a tese coação moral irresistível. O que é isso? Se eu sou subordinado a ti, e você vem e começa a me colocar na situação, não tem por que duvidar você, que é um empregador, e eu sou teu funcionário de confiança, e você é a pessoa que eu confio, você está me dando trabalho para mim, e tu começa, e eu vou acreditando na tua narrativa como verdadeira, né? Então, quer dizer, eu cometi um ato sob essa narrativa, essa coação da pessoa que me comandava, que me empregava. E estaria, consequentemente, isento de pena por causa disso. E essa pessoa, na época, fugiu da cidade e
segundo relatos, um tempo depois, ele acabou falecendo no estado de Rondônia. E fui para o júri, e sustentei essa tese e eu o absolvi. Foi meu primeiro júri na cidade. Foi em abril de 1900. Foi o primeiro júri da carreira? Aqui na cidade. Não, eu já tinha feito vários júris no Rio Grande do Sul. Eu tinha feito o júri no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, lá das 3 estados do Sul já. Que eu fiquei 6 anos lá, pós-formato, preparando, né, e já praticando. Mas aqui em Itagará foi o primeiro. E na época o júri era uma atração, então tinha muitas pessoas assistindo o júri, ele envolvia 2 famílias, né? E quando eu comuniquei, eu me lembro que eu fiz um júri assim, bastante austero, foi um júri que eu trabalhei bem. Eu lembro muito bem, até não faz muito tempo que encontrei nos jurados, que disse que chorou. De emoção de ver a minha dedicação ali e mostrando que realmente o que aquela pessoa estava fazendo, ele não tinha como agir diferente, não tinha. E quando eu comuniquei, dona Geralda, o seu filho foi absolvido, ele está indo para casa. Ela desmaiou. Foi preciso ser socorrida e levada ao hospital. E passaram uns 15 dias, ela me apareceu no escritório. Desculpa, tomar uma água. É tranquilo. São coisas que emocionam. Ela me apareceu com frango vivo debaixo do braço. E aí, falando, doutor, o Geraldo foi trabalhar lá na Sucuruí, não sei aonde, você vai voltar aqui 60 dias. Eu fui receber minha aposentadoria, como estava muito nervosa antes do júri. Gastei todo o meu dinheirinho na farmácia. Nem sobrou para a boia do mês. Mas meus vizinhos me ajudam. Mas ele trouxe um presente, um frango vivo debaixo do braço. Eu abaixei a cabeça, ela tirou da mesa dela para trazer isso para mim. Não tinha como você interpretar porque da forma que ela falou. Quer dizer, tudo que ela podia, ela estava dando. Esse é o melhor, às vezes é melhor do que muitos milhares de reais. Acredite, eu senti essa sensação. Aí ela saiu, disse, por que eu vou fazer? Era uma sexta-feira, então 16 horas. Lembro perfeitamente de tudo. E aqui, próximo da Rua 1, tinha um amigo meu que tinha uma chácara ali na época, imagina, estou falando coisa de 39 anos atrás, quase 40 anos atrás. Não tinha 10 anos de emancipação política ainda. As ruas não estavam nem asfaltadas, imagina, é tudo diferente. Amarrei uma fitinha nesse pé fui lá, soltei junto com as galinhas desse meu amigo. Depois um dia eu comentei com ele, né? Mas eu fiquei impressionado e muito assim, emocionalmente, né? Me atacou, o emocional de ver, tipo, ela não, mas ela eu também preciso fazer algo em retribuição a ela. Fui lá no mercado, comprei uma cesta básica, comprei um frango, uma lata de óleo, uma Coca-Cola, daquelas de litro, e uma porção de mandioca. Peguei, levei na altura aqui daquele colégio, depois da Rua 26 ali, era tudo meio mato, ainda ela tinha um barraco ali. Foi lá, dona Geralda, eu vim trazer um presente também para a senhora. Isso aqui é para a senhora comer durante o mês, até eu já voltar. E esse frango, com esses ingressos, ela vai preparar, eu vou vir jantar com a senhora, hoje nós comemorar a liberdade do seu filho. Mas, doutor, não tem nem lugar para você sentar. Não importa, eu sento no chão. E fui fazer isso. Fui lá e fiz isso. E a partir daí, essa senhora, mínimo uma vez por mês, ela passava pelo escritório para receber a aposentadoria, ela entrava. Ia lá, eu convidava para ela sentar, ela tomar um café comigo, mas quando ela chegava, eu a abraçava, ela levava a mão na altura do peito, na altura do coração, fazia em cruz. Deus te proteja, te ilumine e te abençoe. Eu abaixei a cabeça, abracei ela, senti aquela energia positiva e seguidamente, nunca ela deixou de fazer isso para mim. Eu disse uma bênção divina, eu falo. E eu atribuo, sim, o meu sucesso aparente, que não foi lá muita coisa, mas
foi tudo através dessas bênçãos e esse pedido para que Deus me iluminasse, me protegesse. Tanto é que em 45 anos, eu acabei de falar aqui para ti, uma vez eu fui ameaçado. E eu trabalhei através dos casos mais assim complexos, aqui da região toda e outros fora do estado. E isso foi ameaçado uma vez. Quer dizer, Deus me protegeu, Deus me iluminou. Resultado disso também, profissionalmente, teve muitos frutos. A partir daí eu fiquei conhecido, porque até então eu era mais um na cidade, tinha uns 15 advogados já atuantes aqui, e aquilo, aquele trabalho que eu fiz propagou, tanto que ao final do ano, eu já ganhei, no ano que eu cheguei em janeiro, em dezembro, eu ganhei o título de advogado destaque do ano, e a partir daí desculpa. Eu sou muito emotivo, assim, com isso tudo, mexe ali. Já tô com os olhos aqui também. Eu sou o maluco do Tribunal do Júri, mas sou muito Até emotivo. O Gui tá chorando ali também. Segura aqui. Foi isso. Aos 39 anos, a sociedade me deu o reconhecimento anualmente. Até esse mês ainda, na outra semana, eu vou receber pela 40ª vez. Uau. Então, eu sou muito grato a Tangará. Sim. E Tangará também é muito grata ao senhor, pode ter certeza, doutor. A bênção de Deus, sem ela... Doutor, a mamãe falava para nós, meus pais eram semi-analfabetos, mas foram muito sábios na educação. A mamãe falava, a fé remove a montanha. E a gratidão, pastor, toda noite, após o jantar, nós 3 irmãos postávamos de joelhos, escorado numa cadeira, a rezar o terço, agradecendo o dia, pedindo bênçãos para o dia seguinte. Sim. E criaram 13 filhos, graças a Deus, eles partiram com muito orgulho da família que tem, e eu me orgulho, e não só. E essa geração, né? Agora, recentemente, uma reunião da família, como é bonito ver a geração, nós, irmãos, já meio no bico do corvo, já na hora extra. Tem muita lenha para queimar. Se quiser completar 600, 700 juros, é só continuar. E aí a gente vê, né, os filhos, os netos, com a mesma união familiar, com aquele mesmo alegria, com aquele ambiente salutar de família. É gratificante. Então aí você vê que para Deus nada é impossível, né, pastor? Sim. Então eu chego à conclusão que a fé na sua trajetória profissional foi crucial. Bom, eu fui criado na Igreja Católica, mas sempre respeitei qualquer outra. Se eles me chamam, me convidam para ir numa igreja, né, evangélica, eu vou com o maior respeito. Sim. Eu fico observando o comportamento e me comporto igual. E a mamãe falava, Deus é um só. Sim. Tanto é, quando eu terminei o 2º grau, eu fui o fundador do Grêmio Estudantil, foi a 2ª turma, em Guarujá do Sul, Santa Catarina, de formandos. E eu fui o fundador do Grêmio Estudantil. Eu sempre fui um pouco ali, que fui o fundador da OAB, lá essa história toda. Sempre gostei de ter algo assim que nos ajudasse Pioneirismo bastante. em muitas frentes. E fui também presidente da comissão da formatura, né? Da organização da formatura. E nós tínhamos ali bastante... É uma região, Guarujá do Sul, Santa Catarina, uma região que predomina a colônia alemã. E eles eram de uma religião evangélica. Nós temos aqui, a Chico Gomes deixou um pouco esquecido, que faz o café colonial ali, daquela igreja, na Vila Alta ali. Eu não sei. Eles fazem, eu não me lembro. Mas, então tinha lá, muitos colegas eram da igreja evangélica e eu da igreja católica. Conversei com o padre e com o pastor e fizemos um culto ecumênico. E virou tradição na cidade a partir daqui de agora. Recentemente, em mês de junho, passei lá, fui lá visitar alguns colegas, alguns amigos, e um deles falou assim, até hoje, né, a tradição é o culto ecumênico aqui
nas comemorações maiores aqui da cidade. Sim. Então, eu acho que você tem que... A mamãe falava, Deus é um só. Independentemente da tua forma de pensar, Deus é um só. Então, vamos respeitar todos. Você tem uma forma de pregar. Cada um tem o sentido é um só. É a salvação, a fé e Deus. Amém. Houve algum momento, doutor, que a fé sustentou decisões difíceis do senhor no tribunal? Sem dúvida alguma. Sempre. E não só no tribunal, como também na minha vida particular. Eu tenho uns casos que a fé me mostrou isto. Porque, principalmente, quando você está convencido realmente que aquele acusado é merecedor de uma absolvição. Quer dizer, ele cometeu o fato, foi um fato isolado da vida dele, uma pessoa de boa família, uma pessoa de boa índole, mas infelizmente tem determinadas situações que você tem que reagir. E a nossa lei, ela sempre fala, quando está ameaçado, ela não você tem que correr. Não diz. Ela te dá, sim, o direito de você te defender. Porque a obrigação de defender, dar segurança para o cidadão é do Estado, mas o Estado não pode estar todo momento presente. Então, o próprio Código legitima você te defender em situações de perigo, né? Que seria a legítima defesa, depois ela se estende em várias outras situações. Então, sempre que eu tenho uma situação assim, eu sou muito devoto na Senhora Aparecida. Eu não deito, eu chamo ela minha pretinha, minha neguinha, vem cá, vamos conversar, e converso com ela, como nós dois estamos conversando assim. Antes não levanto e não deito sem fazer isso. Senta lá do lado dela, vem cá, vamos conversar nós dois agora. Né? Isso é muito, muito interessante. Então, eu observo que a fé, nesses momentos, ela te inspira, ela te dá força, e parece que tu consegue transmitir às pessoas que vão decidir, no caso ali os jurados, até com mais facilidade deles entenderem. Porque eles sabem que ali é uma situação que a pessoa merece realmente o perdão, o caso seria a absolvição, né? E acontece sim. E me permite contar o meu caso, pastor? Pastora, há 12 anos atrás, eu já começou ali. Numa consulta de rotina, o médico descobriu que eu estava com a pressão alta e me mandou correndo para o cardiologista. Me disse, vai morrer lá com o cardiologista, não aqui comigo. E eu fui, o cardiologista, primeira coisa, ele fez ali, olhou, o coração não tem nada, mas vamos investigar a causa. E pediu 2 ultrassom do rim, da carótida, e no ultrassom do rim eu estava com o início de um câncer no rim direito. O início de um câncer no rim direito. E a primeira coisa que eu fiz, abaixei a cabeça, Deus, né? Fiz minhas orações e pedi para que me indicasse, falei com o médico mesmo, um amigo meu que estava fazendo ultrassom, doutor Medina, da Doion, me indicou o médico em Porto Alegre, fui lá e retirei o rim. Mas antes de eu ir, eu tinha uma missa, Padre João Paulo, que ele vinha de Rondonópolis, era uma banda, e era assim, 2h30, era um show, um show, e eu estava com a minha filha Bruna, e isso era na sexta-feira. Na quinta-feira, semana seguinte, eu viajava a Porto Alegre, no sábado fazer a cirurgia, tirar o rim. E no início da missa, lá pela metade, o padre foi assim, sinto que Deus está curando 2 pessoas com problema renal aqui. Não, o Bruno me abraçou. Pai, você é um deles. Calma, minha filha, pode ter pessoas piores de mim. Pode ter pessoas piores de mim. Primeiro, os piores depois, mas vamos pedir para estender isso para mim também. E nos abraçamos e continuamos a missa. Antes de encerrar, ele voltou a falar de novo. E nós repetimos a mesma cena. Imagina, nós estávamos no estacionamento do Big Master, segundo a imprensa, tinha 15 mil pessoas. Ao final, o pai pediu para que abrisse um corredor para que passasse o Santíssimo, a bênção. Passou na nossa frente. Muita coincidência, 15 mil pessoas. E abre o corredor onde tu está.
foi por acaso. Tá. Saímos, aí tinha aquelas jantares das nações, né? Ali, nós fomos lá, jantamos eu e a Bruna. Eu fui para casa, sentei com a minha pretinha e fiz minha oração. De manhã, quando acordei, eu olhei para ela, eu disse, não vou mais te pedir nada, eu sei que tudo que eu pedi por tua intercessão eu já consegui, só vou dizer que eu não presto e tal. Me deu um ataque de riso. Eu não sei de onde é que saiu aquilo, eu ria, falava para ela, grato, e aquele sorriso me brotava de dentro de mim, não conseguia me conter, tipo, puxa, um pouco a secretária vai dizer que estou bêbado aqui. E viajei para Porto Alegre, e sempre com aquilo comigo. E quando eu entrei, abriu a porta do centro cirúrgico, eu já da sala, já vai na maca, até ali rezando por ela. Quando abriu assim, eu vi mamãe com uma Nossa Senhora aparecer, mas assim, aquela imagem assim, sim, sabe? 10 segundos. Ali, olhando para mim e rindo. Resultado. Fiz a cirurgia, estava previsto ir até o médico tinha preparado 4 bolsas de sangue, não precisei. Uma vaga na UTI, não precisei ir para a UTI, eu fui para o quarto de recuperação, de lá eu fui. Todas as enfermeiras impressionadas que eu não fiquei sequer pálido e em nenhum momento perdi o bom humor, estava sempre brincando. Não precisei nenhum outro procedimento, estou aqui. Sim. Então, a Fé Move Montanhas, sim, tem coisas, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Ela me ajudou bastante. E eu acredito, doutor, que a fé que move montanhas na vida profissional, ela é fruto de uma vida íntima com Deus, de uma vida pessoal. Primeiro vem esse momento. Não é à toa que Jesus ele fala nos evangelhos que entre no teu quarto em secreto, fale com o teu pai que está em secreto e o teu pai te recompensará. Então você que está nos ouvindo, da mesma forma que o Walter recebeu um milagre, se você também está precisando de um milagre na sua vida pessoal, talvez na área da saúde, talvez nos seus relacionamentos, talvez no seu negócio, talvez seu negócio está precisando de uma visita divina, entre no secreto. Completando, a mamãe falava uma coisa também, porque eu acho que é muito importante, também tu tem que fazer a tua parte. Não adianta você pedir, Deus me ajuda, e você cruzar os braços e não fazer a tua parte. Então, vamos ter fé, vamos fazer a nossa parte, que aí nós seremos iluminados pela fé e com a bênção divina e chegaremos aos nossos objetivos. Nós temos uma coisa, doutor, que eu percebo na tua fala em comum. Quando o padre fala que 2 pessoas vai receber a cura divina e a tua filha rapidamente pega isso, né? Isso para nós, a gente fala que é se apropriar do profético, né? Uma palavra profética está sendo liberada e a gente se apropria daquilo. E aí o senhor vai e fala para ela assim, não, minha filha, vai que tem alguém... Pior. Primeira coisa que eu pensei. Mas você sabe o que isso revela do seu inconsciente? Nessa foi uma coisa bem espontânea. Assim. Sim, mas isso revela algo do seu inconsciente. Sabe o que é? Deus não me deve nada. Se ele me curar, bendito seja ele. Se ele não me curar, bendito seja ele. Se ele achou que tem alguém à minha frente que precisa da cura e eu não vou ser digno de receber essa cura nesse momento, bendito seja ele. Então isso não vai mudar quem é ele para mim. Não é que eu não quero ser curado, entendeu? Lá no nosso inconsciente, as pessoas que têm isso no seu inconsciente, elas se assemelham a Jó. Não foi isso que Jó passou? Estava sofrendo e etc, aí veio, né, aquele conselho sofredor da esposa que estava sofrendo naquele momento, né? Olha, é melhor tirar a tua vida. E ele fala, não, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Então bendito seja o nome do Senhor. Ele não é obrigado a mudar a minha realidade. Se ele quiser mudar, eu vou louvá-lo. Mas se ele não quiser mudar a minha realidade, também o louvarei. E, doutor, essas são as pessoas que mais recebem de Deus. Porque elas têm um relacionamento com Deus que são desinteressadas naquilo que Deus pode dar. O senhor é uma pessoa, graças a Deus, que tem sucesso, tem sua história, tem suas realidades. O senhor sabe, o senhor não é bobo. O senhor sabe quem que se aproxima do senhor porque gostou do Locatelli e quem se aproxima do senhor porque gosta daquilo que o Locatelli pode promover para ele. A gente sente, sim.
E às vezes dói na gente. E Deus não é Às diferente. vezes dói. Deus tem filhos, como o Locatelli, que está grato a ele independente do resultado, e Deus tem filhos que só se lembra dele quando precisa de alguma coisa. E esses aí são os que menos recebem, porque a graça é sobre todos, mas a acessibilidade à graça é de um coração humilde, contrito, desinteressado. Esse acessa. Com certeza. Tu acessou. Veja bem, da forma que foi assim, detectado pelos médicos o câncer, da forma que foi tratado, curado, e num lugar que se espera mais um pouco, ele vai pegar o fígado, pega o pulmão ali, com certeza não estaria aqui nesse momento. Não tem como você entender diferente que não teve a intervenção divina, a fé, a oração. Porque a primeira coisa que eu lembrei das minas filhas, elas ainda dependiam de mim. Sim. Né? Eu ainda tinha uma missão na Terra. Sim. E graças a Deus estou aí cumprindo. Agora, retorna o episódio. Vá para o início do episódio. Nós estamos ouvindo um homem que tem todo esse resultado e que sempre está dizendo aqui o tempo todo: dedicação, humildade. O senhor falou estudar com profundeza, não foi isso que o senhor disse? Então, quanto tempo o senhor dedicou, desculpa da expressão, o bumbum na cadeira, estudando, lendo, foi pescar, mas não pescou, ficou pensando, estudando, escrevendo? Quanto tempo o senhor se dedicou a isso? E aqui o senhor está gravado. O senhor disse, mas o meu sucesso... Daquela de uma... Vem de alguém que me abençoou, vem da bênção de Deus. Então, não é se eximir de fazer o seu papel, como o senhor mencionou, né? De estudar, se preparar. É na área da saúde, fazer os exames, se cuidar, fazer o que foi pedido. Mas é saber que existe uma força, né? Que ela é a matriz de todas as coisas, e ela é a detentora de todas. A Bíblia fala que é por ele. Aquela que remove a montanha. Foi por ele e é para ele todas as coisas. Então é ele que rege, né? E um coração desse vai alcançar mesmo. Liderança, doutor, e representatividade na OAB. O senhor foi o primeiro presidente da OAB em Tangará. O que representou esse marco para o senhor e para a cidade? Veja bem, nós na época nós não tínhamos aqui a OAB, né? O que é fundamental para a classe, sem dúvida alguma. Eu cheguei aqui em 96, 2 anos depois, e nós jogávamos futebol no TTC todos os sábados. Nós, advogados, servidores de justiça e tal. E após isto, como na minha casa eu tinha um fogão a lenha, a gente se reunia lá, fazia alguma coisa, um churrasqueiro, aí bate-papo. E nesses bate-papo ali entre nós, quando fica aquela meia dúzia ali que né, vai tomar um gole a mais, nós pensamos, escuta, mas não temos aqui nossa instituição, vamos começar a estudar isso. E começamos. E fizemos uma reunião, né? E, inclusive, essa ata foi manuscrita, ela existe até hoje, está lá no quadro na OAB. Vamos fundar nossa OAB. Aí eu fui para Cuiabá, na seccional, pedi orientação, como é que é, tudo certinho, arrumamos a documentação e fundamos. E os colegas, até mesmo, assim, me pediram, não, foi até por reclamação, você vai ser o primeiro presidente nosso. Eles escolheram. Escolheram ali, me nomearam, me indicaram. Sim. E o primeiro presidente tem que fazer tudo. E hoje eu olho assim, até hoje tem coisas que eu fiz, que ajudei a fazer, porque não podia fazer tudo. Por exemplo, até o CISC, lá era o fórum. Eu sempre procurei, em primeiro lugar, bom, nós precisamos ter assim, um ambiente bom de trabalho e um judiciário que trabalhe, né? E eu lembro que eu fui lá, nós éramos em primeira instância, então o juiz não parava, vem um novo juiz até que ele conhece o processo, demorava tudo mais. Vamos levar nossa comarca para a segunda instância. Fizemos uma reunião, fomos no tribunal, mas tem que melhorar as condições do fórum, nós não temos condições lá, porque só tinha as salas ali na frente. O que precisa? Precisa aumentar. Fiz um movimento, nós conseguimos 300 metros quadrados, embaixo, atrás, até hoje está lá. Tu entra ali no CISC, no fundo ali tem um paralelo ali, várias salas ali, fomos todos nós da OAB que construímos na época. Com isso nós elevamos nossa comarca para a segunda, então vem mais juízes, mais cartórios, mais promotores, as coisas foram elevando mais. E depois eu me elegi na seguinte, fui o candidato a conselheiro da seccional do Estado, e fui o primeiro
tangaraense a concorrer a esse cargo e me elegi. Depois fui de novo presidente, resumindo, fui 2 vezes presidente da subseção, fundador e presidente, 3 vezes conselheiro da seccional do estado de Mato Grosso, e depois eu fui conselheiro federal da OAB em Brasília, e lá teve assim 3 casos que eu destacaria que aconteceram, né? Não porque eu estava lá, que aconteceram, né? O impeachment do presidente Collor, que na época fomos nós que propomos, eu contribuí na elaboração do pedido, ali, da petição. Depois, a instituição do exame obrigatório da ordem foi nessa minha gestão. Por que esse exame? A OAB recebia muitas reclamações de faculdades mal aparelhadas, de faculdade de direito, que não dava aquele ensino devido ao advogados mal preparados. Aí ela nomeou as comissões para fazer esse estudo e, de fato, chegaram, assim, em situações alarmantes mesmo. Aí a OAB foi ao ministro da Educação e levou a reclamação. Olha, cuide melhor, fiscalize as faculdades de Direito e as próprias indicações ali, procurem ver quem vai fazer, quem que vai abrir a nossa faculdade e tal. Mas é uma decisão política. E a OAB política, você sabe que tudo é possível. Aí, então, foi instituído o exame obrigatório da OAB para dar. Assim, é uma forma assim, de você fazer com que o formando ele se prepare melhor, porque ele sabe que lá na frente vai ter uma barreira que ele vai ter que passar. E ela é bem severa, esse exame. E também, na época, foi quando nós elaboramos, que está em vigor até hoje, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fiz parte da comissão e até eu tenho lá, depois de 10 anos da comemoração, o Conselho Federal da OAB concedeu aos conselheiros da época, né, o diploma de honra com mérito por esse trabalho prestado. E lógico que não foi o Locatelli que recebeu aquilo, foi a advocacia tangarense, a advocacia mato-grossense, que era quem o representava no Conselho Federal. Então foi eu sempre falo, você trabalhar para a tua classe, né, é muito importante. Você defender os teus direitos, você conseguir dar melhores condições de trabalho para a classe. Isso me foi assim, muito gratificante, foi muito importante em toda a minha vida. E depois, foram 6 mandatos, 18 anos, mas sempre tive atuante do lado da OAB, da colaboração da construção da sede, de todos os momentos que eu presente nas eleições, apoiando um ou outro. Sempre tive enganjado na causa do advogado da OAB. Top. E, de forma prática, doutor, quais foram as transformações que a OAB viveu ao longo desse período que o senhor considera essencial para a advocacia? Foram muitas. Doutor, a OAB, infelizmente, hoje, ela não tem o respeito que ela tinha. Por quê? Porque às vezes a OAB é ser mal interpretada. Nós estamos vivendo os desmandos hoje dos nossos ministros, principalmente do STF. Se tu fizer uma pesquisa e pede para o cidadão comum, você acredita no STF? A maioria vão dizer que não. E agora eu te pergunto, quando você não acredita na Corte Máxima da Justiça, vão acreditar em quem? E como é que a OAB vai fazer alguma coisa? Então, as pessoas, mas cadê a OAB? Ontem, a seguida eu vejo isso, mas cadê a OAB? Agora, por exemplo, está sendo julgado lá o 3º núcleo do atentado democrático de direito, entre aspas. Tudo bem. E aí eu vi uma crítica do advogado, cadê a OAB? E esse núcleo está sendo julgado, são 10 generais, uma coisa assim, e eles estão sendo acusados, entre outros, de terem, né, preparado para um atentado de golpe e também de mandar matar o ministro Alexandre Moraes, o Lula e o Alckmin, né? Seria um atentado e tal.
E eles estão também, né, atentado contra as autoridades. Agora, eu te pergunto, como é que o ministro, que seria uma das vítimas, hoje está julgando? Você acha correto isso? Aí o cidadão, doutor, e a OAB, o que vai fazer? Eu disse, gente, se o Procurador-Geral da República, que é o promotor de alto grau, que está junto fazendo a audiência, não levantou isso, os advogados levantaram, mas foram... Né? Se ele que é o fiscal da lei está observando isso e não faz nada, porque como é que a OAB vai fazer? Então a OAB hoje vive engessada. Eu tentei fazer, me programei, eu estou muito preocupado com o futuro do Brasil, muito preocupado mesmo. Eu olho minhas netas, 2 bonequinhas, digo, meu Deus, que futuro espera elas. Eu fiz até, eu já até falei isso publicamente na OAB, com a experiência que eu tive trabalhando no impeachment do Collor, disse, poxa, vou preparar um pedido de impeachment contra o ministro e o presidente. E fiz alguns estudos. Mas a minha ideia era o seguinte, não era fazer e não. Eu ia fazer um esboço, ia chegar aqui na OAB, na nossa subseção, com a presidente, doutora, convoca aí 8, 10 advogados, vamos debater isso. Se eles entenderem que não tem fundamento, rasgamos, estamos no lixo. Entender fazer alterações, vamos fazer as alterações necessárias. Hipoteticamente teria passado, não, tudo bem, vamos mudar, fizemos, ia para seccional, quer dizer, ia nas etapas. Chegar lá na presidente a doutora Gisela, tem isso aqui, vamos debater esse assunto. Debate, você acha que não tem fundamento? Rasga, bota no lixo, essa era a minha intenção. E depois, então, ia para o federal. O Conselho Federal que seria competente para entrar com o pedido. Mas aí entraria com o nome da subseção seccional e o Conselho Federal. Bem nesses dias que eu estava bem inflamado, bem entusiasmado, até estava achando algumas matérias interessantes, eu vi uma entrevista do ministro Gilmar Mendes, que é daqui do Diamantino, né? E o repórter indagou, ministro, e essa história dessa possibilidade de um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre, o presidente Lula? Ele deu aquela risada debochada, rindo da cara do cidadão, que isso dói na alma. Isso vai passar pelas nossas mãos. Quer dizer, eles iam parar. Eu disse, mas por que eu estou perdendo meu tempo fazer isso? E depois vai dar, eu vou pescar, fazer qualquer outra coisa, fazer isso, assistir sofrer com o nosso Grêmio, com o teu Santos, do que ficar essas coisas. Então, nós estamos vivendo uma situação, doutor, que nós estamos sendo mandados por um cidadão arbitrário, e uso a expressão porque o STF, ele existe para que eles são os guardiães da nossa Constituição, para que a Constituição seja respeitada. Tem vários livros escritos pelo Alexandre de Moraes que ele mesmo não segue. Ele contraria, ou seja, desculpa a expressão, estão estuprando a nossa Constituição. Quem tem o dever, né, de respeitar, de cumprir, fazer cumprir a Constituição, estão pisoteando nela. Então, como é que a OAB vai fazer alguma coisa? Como é nosso cidadão fazer alguma coisa? Então, hoje a OAB está engessada fazendo isto. E aí vem as críticas. E cadê a OAB? E cadê o Ministério Público, que é o fiscal da lei? Né? Também estão coniventes. Porque se o Procurador-Geral da República está aí no julgamento, está vendo isto, está vendo, ele sabia que ele fala, ele acusou, ele pediu que ele fosse condenado por essa tentativa de atos preparatórios, que nem atos preparatórios nem crime é. Quando os episódios estão na esfera preparatória, nem um fato executório, nem é crime. Isso é a lei que diz para nós. E ele está lá assistindo e, inclusive, ajudando a pedir a condenação, dando um parecer pela condenação, e a vítima lá julgando o caso. Esse caso lá agora, dos faccionados, que foram 120 pessoas ali, ele, de repente, se deu uma de investigador. Foi lá, requisitou que fosse mandado laudos, as cópias das câmeras, tudo, e está investigando o caso. Gente, o juiz, eu aprendi nos bancos acadêmicos,
O juiz não pode julgar nada, a não ser que está no processo. O que está no processo é o limite para ele julgar. Agora ele vai investigar. Ele não é investigador. Eu gostei muito do comandante da Polícia Militar, porque ele foi lá no Rio de Janeiro, ele foi lá para ver. Aí o comandante disse, não, eu não vou. Ele disse, não vou receber lá no gabinete. Ele vai vir aqui na Polícia Militar. Ele vai vir aqui. O governador também falou, não, a Casa Militar vai vir aqui. Aí ele que quis federalizar, aí o comandante geral da Polícia Militar, meus comandados não vão prestar depoimento para a Polícia Federal, porque ela não é competente. E no momento que você desobedece uma ordem legal, não é crime. Esse falou e agiu como muitos brasileiros gostariam de ver e agir. Mas, infelizmente, se tu faz isso, você é preso. São dias que exigem fé ao extremo. Olha, é como dizia a mamãe, só Deus na causa. Só Deus na causa. Só Deus na causa. E pior de tudo, eu particularmente, vou bater 3 vezes e pedir que Deus nos ajude. Não vejo perspectiva a curto prazo para mudar essa situação. Não vejo. Nós somos num país falido, onde as facções... No estado da Amazônia, hoje ainda estava sendo noticiado na imprensa, 71% dos municípios está sendo infiltrado o Comando Vermelho. E hoje o Comando Vermelho, eu até falo aqui, falo em qualquer lugar, ele está infiltrado nos 3 poderes do Brasil, legislativo, executivo e judiciário também. Sem dúvida alguma, todos nós sabemos isso. Nós estamos tentando fazer, estamos assim, deixando eles incorporarem, e olha, cada dia eu vejo que a situação pior. Agora estão fazendo essa mudança dessa lei, mas isso só aumentar a pena não vai resolver. E essas... Aqui no estado de Mato Grosso, também essa semana, várias facções foram presas, estão começando a alertar que nós estamos sendo dominados pelos bandidos, pelo Comando Vermelho. Uau. Doutor, vamos voltar ao esporte. Fera, conversar com gente top, né, gente? Eu sei que você está assistindo esse episódio e fala, nossa, ainda bem que eu estou vendo isso aqui. Antes do direito, o senhor foi goleiro. O que o esporte ensinou e que o direito talvez não ensina ou fortaleceu no direito para o senhor? Eu sou um grande incentivador do esporte. Aqui, essas escolinhas de futebol, do Chiruca, do Sassá, de outros, eu sempre apoiei, sempre incentivei. Quando fui presidente do time, quando eu tinha uns jogos assim, uma importância e tal, eu convidava ele com todos os garotinhos de 10 anos fardados, entrando os jogadores, para eles começando assim. Primeiro lugar, ele vai sair da rua. Segundo lugar, ele vai respeitar o adversário, vai respeitar a autoridade do juiz. Ele vai saber ganhar, vai saber perder. Vai ser educado para isso, que na vida isso acontece normalmente. Hoje tu ganha, mas você perde. Sim. E temos que respeitar as autoridades. Além de ser o esporte acima de tudo, não é mais só a nossa academia, não é uma questão só de ética, é uma questão de saúde. Sim. E é lá que eu aprendi essas situações. Eu comecei a jogar assim no amador, por aqueles acasos que Deus te providencia. Eu fui engraxado, fui vendedor banana, fui garçom, nunca tirei isso do meu currículo, graças a Deus. Quem lê o meu currículo sabe que eu tenho tudo isso. E naqueles campeonatos de fila na cidade, lá em Passo Fundo, que tu começa às 8 horas da manhã e termina com as luzes dos carros iluminando as decisões dos pênaltis ali, né? O meu time foi campeão, jogava de goleiro. Quando terminou, chegaram dois cidadãos. Olha, nós somos da diretoria do Galo, vamos disputar a 2ª divisão do campeonato ano que vem, 2ª divisão, né? Do campeonato gaúcho, precisando de um goleiro, lá fiz o teste, passei. Com isso, eu consegui sustentar os meus estudos. E aprendi, além da saúde física, aprendi a respeitar o adversário, respeitar a autoridade do árbitro e ganhar e perder. Isso é muito importante na nossa vida. Top. E o senhor era um goleiro, né? O goleiro, ele é um defensor. E o senhor hoje é um defensor. O que essa posição, né, de goleiro, de defensor, já comunicava
do seu futuro ali, tá certo, né? Como advogado, você não estava no gol pensando ali ser advogado, mas que são situações primordiais, né? Ali de atenção, de reflexo. Eu acho que seria o instinto de defesa, porque se você me perguntar, todos esses júris que tu fez, tu te arrepende de ter feito algum? Eu disse sim, de 2 júris que eu fiz, me arrependo mesmo. E se pudesse voltar atrás, eu voltaria. Foi as únicas 2 vezes que eu trabalhei na assistência da acusação. Uma ainda lá no Rio Grande do Sul, a outra logo cheguei aqui, acho que uns 2 anos depois, na comarca de Campo Novo do Parecis. Nunca mais aceitei fazer assistência da acusação, porque a família da vítima, ela tem o direito de constituir um advogado para ser assistente do promotor, porque sempre o promotor será que vai trabalhar, o principal danado, que vai trabalhar na acusação, que vai comandar toda a acusação, mas pode ter o assistente. E eu fiz essas 2 vezes. Então eu senti que o meu instinto é de defesa. E eu assim, até eu faço uma brincadeira, falo, Locatelli, por que tu parou de jogar? Eu faço uma brincadeira, só por 2 motivos. Eu vi que não ia ganhar igual o Pelé, não consegui namorar a Xuxa, eu virei advogado. Né? Aquelas nossas brincadeiras, nós foi na nossa academia também ali, né? Em todos os momentos você tem isso. Mas é muito importante sim, porque você ali, além de aprender essa história que eu já comentei, você tem aquilo, puxa, eu preciso defender. O único que não posso errar sou eu. Porque se você perder o jogo por 1-0, o centroavante perder 15 gols e levar 1-0 por causa da falha do goleiro, o goleiro foi o culpado dali. Então é isso, esses cuidados que você tinha no gol. E eu nunca fui lá, o goleiro de muito destaque, mas era esforçado, né? Você tem aquele instinto assim também de trabalhar em pró de tudo que você faz na vida. Eu fui assim, daquelas pessoas assim, Boni, de colocar projetos na minha vida. Eu quero tal coisa, eu quero aquilo, quero chegar lá, quero chegar aqui. E, poxa, mas para lá, está chegando o prazo que eu me dei para fazer isso, não cheguei. Por que eu não cheguei? Me cobra a mim mesmo. E tento estar aí até conseguir. Então aí você tem que trabalhar com essa coisa com fé. Espera agora, como dizia a mamãe, mas eu pedi Deus me ajuda e cruzar os braços. Vamos fazer a nossa parte. Muito bom. Qual que é o segredo para manter essa humildade depois de tanto reconhecimento, tantos números, honrarias? Educação familiar. Papai sempre falava para nós que a humildade é o maior patrimônio do ser humano. Ensinava a educação, por exemplo, você nunca respeita o cidadão pela cor da pele, pela conta bancária, e sim como ser humano. Na minha formatura, Tome, fica tranquilo, doutor. Na minha formatura, papai me deu aquele abraço de pai para filho, olhou dentro dos meus olhos, meu filho, tu vais ter um DR agora. Mas não esqueça que tu engraxou o sapato e vendeu bananas. Eu nunca tirei do meu currículo. Eu tenho o mesmo escritório em Tangará da Serra de 39 anos atrás. A mesma coisa. Meu desenho, eu acho que não tenho dúvida nenhuma de dizer que o escritório mais humilde que tem em Tangará da Serra é o meu. Agora, eu sou 2 votos bem diferentes. O advogado é chato, é exigente, sobe mesa do promotor, dá tiro, faz tudo que está ao meu alcance para a defesa. E nunca... Posso bater no peso, eu nunca perdi um prazo, nunca cheguei 1 minuto atrasado em uma audiência. Né? Então, tu tem que ter essa senso de responsabilidade na vida. E o reconhecimento, ele não pode te envaidecer. Ele deve produzir em ti um efeito positivo de você entender, pô, fui reconhecido, mas eu preciso buscar mais. Eu deixei uma mensagem na minha aposentadoria aos jovens advogados. É muito comum eles falarem, eu quero ser igual ao Locatelli. Eu falei para eles, não se limitem a ser um Locatelli. Não se limitem a isso, não. Vocês podem, vocês devem e vocês merecem ser melhor. Trabalhem para isso, vocês chegarão lá. Uau. Então, eu acho que a humildade
é o maior patrimônio, como papai e mamãe sempre falavam para nós. E a educação de casa também é muito importante. Papai e mamãe eram semi-analfabetos, foram muito sábios na educação. Imagina você ter 10 homens, 3 mulheres em casa. Mamãe acordar, ter que fazer café, almoço, janta para 15 pessoas. E nunca vi mamãe reclamar. E ela sempre muito sábia, nos ensina. Que as pessoas que convivem comigo, eles já sabem, determinadas situações, eu aprendi com o papai isso, com a mamãe aquilo. Eu sempre cito alguns ensinamentos que ficam gravados dentro da gente, pro resto da vida. Muito bom. Doutor, nova fase, né, agora aposentado. Qual o maior legado que o senhor acredita ter deixado para os novos advogados? A humildade. E trabalho. Humildade e trabalho. Porque, como eu acabei de falar, foi essa mensagem que eu deixei aos advogados. Que façam isto. E que sejam mais. Não porque se limitar a determinadas situações, não. O importante na vida é você sempre não buscar o maior por questão de vaidade. É por questão assim que é a tua função essa. Você como pastor, você não vai te limitar a ler a Bíblia, a ler alguma coisa. Tu vai buscar mais livros, tu vai buscar mais conhecimento, tu vai pesquisar, tu vai buscar isso. Tu sempre vai ser melhor. E é isso que tu vais falar depois lá na sua igreja, é que vai ficar para os outros ver, assistirem e tal. E eu me sinto muito bem quando um jovem advogado me procura e me pede uma orientação. Eu faço isso com muita gratidão. Eu me lembro que agora, poucos dias, foi um pouco antes de eu viajar, nós temos em novembro, foi ali em setembro, o colega chegou no escritório desesperado com uma situação, me ligou, disse, vem tomar um café comigo. Eu tinha um trabalho muito idêntico àquele. Eu só paguei o nome das partes, não é questão de ética. Me dá teu e-mail, eu vou te mandar, você faz isso aqui por paz. Então você tem aquele legado que o jovem, ele tenta assim, seguir você, o que você fez, o teu exemplo de vida, e ao mesmo tempo você fica com aquela responsabilidade. Será que eu podia ter feito mais para que ele se espelhasse mais na minha? Então eu acho que a gente nunca fica satisfeito por mais que você fez, por mais que você representou, mas sempre tem aquela sensação de poder mais, que pudesse ajudar quem está começando um pouco mais. É aquela questão que você nunca pode estar acomodando na vida. Muito joia. Se o senhor pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao jovem advogado Walter Locatelli, o senhor voltaria aonde? Que conselho o senhor daria? Eu volto no que nós falamos até agora. Sejam humildes e nunca se subestimem o processo, a causa que você está fazendo e o colega que está atuando do outro lado. Nunca pense, não, mas esse aqui está fácil, não vou me dedicar. Não. Dedicação máxima, a humildade ao máximo e, acima de tudo, respeito ao direito, respeito às partes. Isso é muito importante, muito importante. Você ter assim, eu sempre falo, eu não estou debatendo numa audiência contra o Boni, que é o advogado da outra parte. Eu estou discutindo o processo. Eu costumo, quando termino uma audiência, por exemplo, o jovem advogado, termino a audiência, eu vou cumprimento. Foi um prazer trabalhar contigo. Fala a mesma frase, até entre eles, ele falou a mesma coisa para mim. Foi um prazer trabalhar contigo, parabéns pelo teu trabalho. Então, você sempre está dando um incentivo, um apoio, para que ele também se sente valorizado e ele vai se dedicar mais profundamente na atuação dele. Muito bom. Doutor, para a gente ir para a última parte da nossa entrevista, que está muito boa, quentíssima essa entrevista. Inclusive, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse episódio com alguém que você ama, ainda mais se esse alguém que você ama é um advogado ou deseja ser um advogado. Imagine que o senhor quer fazer a pergunta assim: quem seria a pessoa que o senhor faria uma pergunta e o que o senhor imagina que ela responderia? Eu teria sim. Eu não sei agora por que me perguntar, porque a autoridade
é assim, a Corte Superior da nossa Justiça. Cheguei ao presidente do Superior Tribunal Federal e dizia: até quando vocês vão deixar esse cidadão maníaco, desatinado, fazer esses desmandos no Brasil? Fazer assim, colocando pessoas inocentes, injustas, como aquele suposto atentado. E ali foi mais um recado: quer mexer conosco, está aqui o resultado. A pena é tanto e a multa tal. Eu faria assim. E, infelizmente, com certeza receberia... Ele não está sozinho. Por trás dele tem todo o apoio do próprio tribunal. E ali, quando nós não acreditamos, deixamos de acreditar na Corte Superior de Justiça e confiar em quem vamos acreditar. Uhum. Isso me tira muito sono. Uhum. Me tira sono. Eu acho que todo cidadão de bem, e pior ainda, você não vê uma perspectiva de mudança a curto ou a médio prazo. Uhum. Aí quando tu vê teus filhos, que o Brasil espera eles. Então eu pediria ao presidente: desacelera essa pessoa, aposenta compulsoriamente, faça alguma coisa e vamos mudar nossa Corte de Justiça. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ser isso, infelizmente. É grande e dura verdade. Doutor, última parte do nosso papo, eu amei. O senhor gostou do nosso papo aqui? Nós falamos de futebol, nós falamos da nossa vida de infância, vida particular, tudo. Fizemos um misto aqui. Acima de tudo, foi um bate-papo agradável. E eu espero que eu tenha, assim, contribuir com alguma coisinha, ajudar a incentivar e dizer, sempre que alguma coisa que eu possa colaborar, procure, que a gente sempre está disposto a isso. E esse nosso bate-papo tem que acontecer mais vezes, não assim oficialmente aqui, sim, como ontem no café. Eu quero lá conhecer o na escritório. Minha casa, na sua casa. O meu escritório, tu vais ver, é isso que eu estou te dizendo, e tá lá. Sim. Doutor, essa última parte é chamada de ping-pong. O senhor vai ser desafiado. O senhor disse no início, eu anotei aqui, que o senhor gosta de desafio. Então esse desafio é: eu vou iniciar a frase, o senhor tem o desafio de concluir com uma palavra. O senhor topa? Vamos, claro, vamos lá. Vamos lá. A vida é feliz. Aposentadoria é Prêmio. O Walter Locatelli é um cidadão comum. Deus é nosso Pai. Advogar é a esperança de liberdade do cidadão. O júri é democrático. Dinheiro é não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Saúde é fundamental. Um homem que o senhor admira? Deus. Uma mulher que o senhor admira? Nossa Senhora. Uma qualidade que o senhor admira nas pessoas? Humildade. Um filme ou um livro que marcou o Dr. Walter Locatelli? Desculpa, não entendi. Um filme ou um livro que marcou o senhor? O filme que me inspirou a ser advogado. Um lugar que te marcou? Foi Punta Cana com minhas filhas. O senhor tem um versículo ou um trecho da Bíblia que te sustenta? Tenho. Fé. Qual seria? Fé. Muito bom. Doutor, muito grato nós chegarmos até aqui. Uma conversa enriquecedora, que não falou só de carreira, mas se tratou de espiritualidade, de saúde, né? De vida política, né? Que Deus possa abençoar o nosso país, não só nessa situação da nossa crise política lá nos poderes, né? Mas também abençoar o nosso país por mais profissionais como o senhor, né? Que defendeu a sua classe e defende com muita ética, com muita verdade, com muita coragem, ousadia, criatividade. E eu desejo de coração ao senhor que o senhor tenha uma aposentadoria repleta
de muitas alegrias, que os netinhos que estão vindo aí, somados que já estão com o Senhor, te traga muita alegria e que as pessoas que passem pelo Senhor também contribuam muito na tua vida, que Deus possa resplandecer a face dele ainda mais sobre o Senhor, suas filhas, toda a sua família. Muita gratidão por te receber aqui no Bonicast. Eu que agradeço o convite que você me fez. E eu fiquei, desde que você me fez o convite, eu comecei a pensar assim, a importância de duas coisas que unem as pessoas. Nós começamos com o esporte, você é santista, o gremista, tiramos até fotos juntos, deve ter nessa foto, nessas nossas brincadeiras. E você, enquanto a sua religião, a fé, nós sempre falávamos ali durante a nossa academia, e eu aprendi a admirá-lo. Obrigado. E no momento em que você me fez o convite, eu me emocionei, eu te agradeço profundamente. E nosso bate-papo aqui, eu gostei da forma que você conduziu, eu respondi do que eu sinto, você vê, eu sou muito espontâneo nas respostas, às vezes eu mania de falar mais, falar menos, mas foi marcante. Eu espero ter outras oportunidades, você, tua esposa, uma visita lá em casa, vamos tomar um vinho, vamos comer uma macarronada da italiana que a gente faz lá, e vamos nos encontrar também nesses momentos. E também queria deixar meu abraço a toda a população de Tangará. Eu sou eternamente grato a Tangará da Serra. Tangará da Serra que abriu as portas do mundo para mim, tanto é que quando eu encerrei minha carreira, eu fiz a Noite da Gratidão, porque a gratidão é a maior expressão do amor. A Noite de Gratidão Tangará da Serra, por tudo que me proporcionou, por tudo que fez, que abriu as portas, realizou meus sonhos profissionais, familiares, social. Então, eu quero aproveitar a oportunidade de deixar um abraço muito sincero a todo o Tangará da Serra, e a você e seus familiares. Obrigado. E já nos aproximando, um Natal abençoado. Amém. E que venha o Ano Novo com muitas razões, exagerados motivos para sorrir sempre. Obrigado. Doutor, eu vou te fazer mais uma pergunta. É para ter acabado, mas me vi aqui. Só me peço que quero virar colorado. Por que o senhor escolheu Tangará? Foi uma história bem interessante, bem interessante. Até eu falei isso no meu discurso, no meu encerramento. Eu tive, como eu falei, eu sempre fui de projetar a minha vida. E o projeto da minha vida era me formar, continuar meus estudos superiores que eu fiz e já praticar. Quando eu me sentisse preparado, escolheria uma cidade nova. Uma cidade nova para desenvolver meu trabalho. Esse era o meu sonho. E nesse período, 6 anos, que eu fiquei estudando, já trabalhando, fazendo os cursos superiores já trabalhando lá no Rio Grande do Sul, eu viajava, na medida do possível, você tem que conhecer cidades novas, até que eu fui convidado por 3 empresários que estavam comprando umas áreas de terra em Juína. Quando a gente veio, a gente pousou aqui em Tangará, na volta também. E eu senti, até eu falei isso no meu discurso, uma coisa assim, quando eu cheguei na pedra lá, que tem ali, né? Eu disse, meu Deus, aqueles pássaros Tangará lá cantando, e senti aquela iluminação divina, eu diria. Sim. É aqui o teu lugar. E graças a Deus escolhi o lugar certo e é onde eu desenvolvi e realizei meus sonhos. Sim, que top. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você. Tangará, eu falo em nome de Tangará. Tangará é grato ao Senhor por todo o seu trabalho, sua ética. Reforço mais uma vez e que Deus continue te abençoando. Eu aprendi tudo em Tangará da Serra. Obrigado e parabéns também pelo seu trabalho na evangelização que tu vens fazer, que é muito importante. Parabéns. Obrigado. Gente boa, você que chegou até aqui, parabéns para você também. Eu espero que você tenha anotado, eu estou com as minhas anotações aqui e eu quero te ver no nosso próximo episódio. Até lá, fala comigo!